Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai falar de um título que faz parte da narrativa de escravos, que é um gênero estadunidense que não existe aqui no Brasil. Esse livro foi cedido em parceria pela Editora Autêntica e a obra é nada mais nada menos do que a autobiografia de Frederick Douglass. Então vamos fazer um breve resumo sobre os acontecimentos dessa obra, bem como fazer uma análise histórico-social. Então, vem conferir. Fazendo o resumo de Frederick Douglass, Autobiografia de um Escravo. Aqui a gente vai encontrar os primeiros passos e percalços de Frederick Douglass, que é esse escravo que fugiu da região sul dos Estados Unidos para ser um dos grandes oradores da cultura abolicionista, ou seja, ele fazia diversas palestras, porém a gente não vai encontrar essa parte do Frederick Douglass como conselheiro, jornalista, influenciador gigantesco que foi, mas sim os seus primeiros passos, desde a sua infância tenra até finalmente ele fazer o seu primeiro discurso. Então, nesse decorrer de tempo, a gente vai conhecer, por exemplo, como funcionava a escravidão, entre outras coisas. Também temos textos apêndices explicando como ele fugiu da região sul dos Estados Unidos e foi para norte finalmente ser um homem livre, e também algumas apresentações e alguns conteúdos bem interessantes. Fazendo a análise de Frederick Douglass, Autobiografia de um Escravo. Antes de começar a falar sobre essa obra e a história por detrás desse homem, que é sensacional, eu quero começar falando sobre como funcionava os Estados Unidos. Primeiro, que a abolição da escravatura estadunidense foi em 1863 e essa obra foi publicada 20 anos antes. Então, muitos dos fatos narrados são ocultados propositalmente pelo autor para não prejudicar ninguém. O segundo aspecto, e também muito importante de ressaltar, é que os Estados Unidos é dividido em diferentes colônias. Aqui no Brasil a gente teve colônia de exploração. No entanto, nos Estados Unidos a colônia foi dividida na parte sul, que é de exploração, e na parte norte, que é de povoamento. Para quem não lembra das aulas de história, colônia de exploração era um tipo de colônia que foi feita literalmente para explorar, ou seja, se utilizava muito da terra porque o solo era fértil o suficiente para plantar coisas que na Europa não era possível, diferente das colônias de povoamento, que eram territórios para levar pessoas para lá. No caso dos Estados Unidos, as colônias de povoamento eram cercadas de pessoas que tinham sido rejeitadas ou rebaixadas ou sofreram problemas na Inglaterra, entre outros indivíduos que vieram para cá, claro, para ter uma dominação de poder ou outra chance em aspecto social. Pois bem, levando em consideração esse contexto histórico, a gente vai conhecer a história do Frederick Douglass, que vai falar como funcionava a escravidão naquele período. A escravidão aqui é narrada de uma forma extremamente crua, extremamente limpa, mas é impossível você não acabar se emocionando um pouco, porque, por exemplo, a construção de como funciona a escravidão, a construção de como funciona toda essa demanda de submissão que fazem em cima de uma população, acontece sobretudo desde a infância. A gente vê, por exemplo, que o Frederick Douglass é separado da sua mãe desde o início, justamente pelo fato de que, se eles tiverem algum vínculo, o que vai acontecer é que as mães vão tentar salvar seus filhos da escravidão. Então, a gente tem esse primeiro aspecto. Outro aspecto interessante também a ser ressaltado, e extremamente difícil também de falar, é essa questão de dominação cultural. A tentativa do poder da elite, do poder branco desse período, principalmente sulista, era tentar evitar que os escravos aprendessem a ler e escrever, porque senão eles ganhavam autonomia o suficiente e iam querer aprender mais. Então, dentro do discurso escravocrata, a ideia de que os negros eram inferiores justamente pelo fato de que eram associados a animais não faz sentido com o próprio discurso de ensinar a ler e escrever. Tanto como aconteceu no Holocausto, que a ideia do Hitler era dizer que a supremacia branca existia e que o fato dos judeus estarem falando que eles eram os primeiros homens, descendentes dos primeiros homens, era uma coisa absurda, e foi por isso que ele resolveu dominar esses homens. É o mesmo discurso que acontecia no século XV, quando os portugueses resolveram escravizar os negros. A proposta aqui é dizer que existe uma supremacia, é dizer que existe alguma coisa que nesses homens é superior para fazer com que eles dominem esses outros. Mas, na verdade, a ideia é basicamente se aproveitar de outro ser humano para simplesmente dominá-los e usá-los e etc e tal. Então, esse aspecto da humanidade, que é bem comum por causa desses períodos históricos, reaparece aqui em Frederick Douglass. O discurso do Holocausto é um discurso basicamente para os alemães daquele período pegarem o dinheiro dos judeus. Aqui a gente vai ter o discurso escravocrata simplesmente para usar os homens negros, as mulheres negras e as crianças negras como simplesmente material e mão de obra
para fazer as coisas de graça. Então, basicamente, é uma tentativa de reduzir os custos. Então, essa forma de reduzir os custos basicamente fez com que a vida de milhões de pessoas fosse terrível justamente por conta disso. E o Frederic Douglass, ele tem um posicionamento muito interessante, inclusive entre os abolicionistas, porque ele entende que o problema da escravidão, ela não acaba com a abolição. Pelo contrário, mesmo quando ele descobriu que era um homem livre, ele descobriu que a liberdade não era uma liberdade completa. Até mesmo hoje em dia, não adianta você ser um homem negro livre ou uma mulher negra livre, porque você ainda está sofrendo os remanescentes daquele período em que consideravam esses indivíduos como pessoas inferiores, inclusive à sua cultura. Aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente leva em consideração o vocabulário que a gente tem, é interessante ver como os portugueses, por exemplo, fizeram com que o vocabulário todo que veio da cultura africana pra cá fosse rebaixado de alguma maneira. E isso acaba sendo repercutido não só no Brasil como lá fora, também como acontece nos Estados Unidos. Então, quando a gente lê um livro como esse, a gente não entende só a cultura do Frederic Douglass, mas também entende bastante da nossa. É impressionante também pelo fato de que o Frederic Douglass era um orador incrível, mas não um orador só, também um intelectual, e com poucas oportunidades, na verdade uma oportunidade só, ele conseguiu agarrar e fazer muita coisa. Ele é uma das personalidades mais interessantes que eu pude ler numa biografia, numa autobiografia. Foi uma obra extremamente emocionante pra mim, porque por mais que ele seja nu e cru, né, nessas tentativas de mostrar as situações, porque ele tá querendo só demonstrar fatos, é impossível você não ficar emocionado de certa maneira com essa obra. Então, é um livro de um grande jornalista, é um livro de um grande influenciador abolicionista e é um livro de um dos grandes conselheiros que os Estados Unidos teve. É uma figura que entendia que a imagem era uma coisa extremamente importante. E se a gente considera que ele usou fotos de escravos para mostrar que os escravos eles são muito mais do que naquela época se imaginava. E também o que eu acho muito interessante é como ele demonstra como a submissão escrava, na vista de algumas pessoas, era uma coisa positiva. O que parece e soa extremamente bizarro, mas ele explica como isso funcionou e de que maneira os senhores de escravos faziam com que isso funcionasse. E é extremamente bizarro. É uma leitura que eu acho obrigatória. Agora eu vou falar um pouquinho dessa edição aqui. Essa edição aqui é de brochura. A capa é incrível justamente porque mostra o Frederic Douglass. Ele era um homem que tirava muitas fotos justamente para mostrar a importância da sua imagem, desmistificar como o negro era visto naquele período. Inclusive, esse livro aqui, ele vai trazer muitas informações a respeito disso. A apresentação do Silvio Almeida é incrível. Para quem não sabe, o Silvio Almeida é um advogado muito conhecido. Inclusive, eu já assisti uma entrevista dele no Roda Viva e que foi uma coisa sensacional, quando ele falou sobre a questão da escravatura. Então, é muito bom. Você tem alguns apêndices aqui incríveis e complementares da obra, da autobiografia do Douglass, justamente porque no período que ele escreve, como eu já tinha comentado, ainda não existia a abolição da escravatura e ele explica que muitas das informações ele oculta para não prejudicar outros negros que estavam planejando fugir também. Ele acaba trazendo essa tona depois do período da abolição e a gente tem muito conteúdo interessante. A gente também tem uma introdução no prefácio do texto original de 45, também muito incrível. E realmente, gente, vale super a pena. Eu super recomendo essa edição, eu super recomendo essa leitura. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. Se você quiser comprar esse livro na Amazon, compre pelo link aqui embaixo, porque você ajuda o canal sem pagar mais nada por isso. Muito obrigada pela presença de vocês até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.